Tá começando mais um Deu Bom Podcast, aqui no canal da Fato Comunicação. Hoje é 6 de abril, segunda-feira, toda segunda às 20 horas, nós estamos aqui coladinho com vocês no YouTube, ao vivo. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho, ative as notificações. Vocês que querem participar ao vivo com a gente, pode mandar suas perguntas, interaja com a gente, escreva lá nos comentários que a gente vai ler as perguntas para as nossas convidadas. Hoje eu estou aqui com as meninas 2G, é uma comunidade que vocês vão ficar sabendo hoje como que funciona essa comunidade. O podcast está muito especial, tem 3 deusas maravilhosas aqui que vocês vão amar conhecer. E eu vou começar falando delas. Eu vou ler aqui para vocês, porque são 3 mulheres da pesada. Fiquem ligadinhos que eu vou apresentar uma por uma e daqui a pouco vocês vão conhecer. Camila Favato está aqui comigo hoje, a Lili Alves e a Verônica Ventura. Eu vou falar de Camila Favato, que ela é mentora de performance estratégica, é uma ativadora de pessoas. Olha que bacana, hein? Ela é especialista em comportamento humano e maturidade emocional. Ela está atuando no desenvolvimento de empresários e profissionais que querem mais do que resultado rápido, viu, galera? Ela quer passar isso aqui pra gente hoje, vai ter vários insights, fica ligado aí. Ela que é casada com a Fabrícia há 18 anos, tem 2 filhas, uma estrelinha e uma que está estudando na Argentina. E aqui comigo, no meiozinho da mesa, temos Lili Lopes, empresária, mentora e palestrante, apaixonada por desenvolver mulheres para se posicionar com confiança. E vocês têm dúvida que esse podcast hoje vai ferver? Se você tá aí, está pensando em assistir um pouquinho, porque está ocupado, vai fazer alguma coisa, não saia, porque hoje tem vários insights para você, mulher empreendedora, empresárias, mulheres que estão iniciando agora. Vocês vão ver o que vai rolar aqui hoje. Tem muita coisa boa. Vamos lá. A Lili Lopes, gente, ela tem um propósito de impactar vidas através do empreendedorismo. Ela acredita que quando Deus está no centro, os resultados vão além do financeiro. Lili também é casada, né, Lili? Tem uma filha ou 2? 3. 3 filhas. Eita, como gosta de fazer menina, né? Eita! Vamos lá com Verônica Ventura. Verônica é estrategista digital formada em publicidade e propaganda, especialista em posicionamento e marketing. Então, não tenha dúvidas que essas meninas da 2G, elas não estão de brincadeira, viu? Elas não estão de brincadeiras. Verônica Ventura é empreendedora também, apaixonada por comunicação e desenvolvimento de pessoas. Ela é mãe de pet. Ai, também, Verônica, amo, viu? Ela tem planos grandes para frente. Nasceu também em BH. Todas as 3 de BH? Sim. Só tem mineira bruta aqui hoje. Sejam bem-vindas, meninas Camila, Lili e Verônica. Obrigada. Fiquem à vontade, viu? A casa é de vocês. Obrigada. Nós agradecemos por essa oportunidade. Estamos muito felizes, né, de estar aqui. Sim. Estávamos ansiosas, sim, bastante. E vai ser incrível. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando vai gostar bastante das nossas conversas. Ah, vai sim. Vai que hoje nós temos muito conteúdo aí para as mulheres que querem tirar insights, mulheres que têm dúvidas, têm medos, né? A mudança, né? As transformações na vida de uma mulher, tem mulheres que têm muito medo dessas transformações, de você sair simplesmente de uma dona de casa ou para poder empreender, para poder, né, inovar ou fazer o seu negócio que já está em andamento crescer, né? Então, eu imagino que hoje a gente vai deixar uma sementinha aqui do que é o 2G, tá? Então, vamos lá, meninas. Nós não vamos perder tempo, porque o assunto vai ser assim,
Riquíssimo, tá? Eu já quero perguntar já. Eu quero saber o que é o Grupo Grata, né? O que é o 2G? E qual que é a diferença deste grupo? Fala para mim, Camila. 2G, né? Justamente por causa do Grupo Grata, né? A Lili é fundadora, já vai falar um pouquinho, mas primeiro a gente coloca no centro de tudo a gratidão, né? Gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão às pessoas, e a gente percebe que quanto mais grata a gente é pela vida boa e pelas dificuldades, pelos desafios, melhor fica, né? Sim. Tudo fica melhor assim. E o 2G é uma comunidade, é um grupo de networking feminino, mas que está acima de um networking, né? A gente trabalha forte com o desenvolvimento das mulheres. E se a gente for falar de um diferencial ali, né, Lili? A gente fala que ali é o espaço para mulherada sair do improviso e começar a trabalhar de verdade, de forma profissional, olhando para o próprio negócio de forma séria, sabe? Que bacana. Mulher, né, Drica, quando começa, muitas têm o costume de dizer assim, a gente está começando aqui uma renda, eu estou tendo uma renda. Uhum. Tem uma dificuldade grande de falar assim, vou abrir meu negócio. Sim. Né? É minha empresa, é o meu trabalho ali. Né? Então, a gente entra com todo o conteúdo, com todo o processo de desenvolvimento para que elas entendam que é para profissionalizar, se empodera disso. A sua empresa, é o seu negócio, né? Não é só uma renda extra. E começa a partir disso. E as que já estão empreendendo há mais tempo, que já construíram empresas, entram nesse ecossistema onde a gente percebe que não estamos sós. Porque o empreendedorismo, ele muitas vezes é solitário, né? E dentro desse ecossistema é quando a gente percebe o poder do ambiente, né? As pessoas que se posicionam, que falam bem de si, que falam sobre o próprio negócio, que se profissionalizam, se colocam num ambiente desses que, com certeza absoluta, você também vai entrar nesse ritmo e nesse movimento. Sim, imagino. E você, Lili, o que você tem a acrescentar? Falar do 2G para mim, eu sempre falo que é difícil porque... É o seu bebê, né? É, exatamente. Exatamente. E a Camila falou bem. Quando eu comecei sozinha, fiquei 1 ano fazendo todos os eventos sozinha, organizando tudo, levando os convidados, fazendo todo o processo. A gente tinha como frase, você não está sozinha. Porque tudo que fez eu iniciar esse propósito foi porque eu falava assim, eu tenho o sentimento que só eu passo por isso. E aí, conhecendo outras empreendedoras e empresárias, eu percebi, não, elas passam pelas mesmas coisas. Só que o sentimento é esse. E eu falei, por que não reunir essas mulheres no mesmo ambiente, para trazer e a gente juntas começar a trabalhar e trazer conhecimento e buscar crescimento? E aí foi onde que eu conheci essas duas maravilhosas, porque elas entraram no primeiro ano. Que legal. E uma coisa que a gente aprendeu muito, a Camila falava muito, né? Que a gente, quando quer crescer, a gente precisa estar acompanhada. E foi quando eu convidei elas para entrar, para fazer parte da liderança comigo. E estão aí comigo mais de 2 anos. E tem sido incrível. Legal. Eu não tenho palavras assim. A Camila já falou um pouquinho mais sobre o 2G. Mas eu queria pontuar isso, que eu acho muito importante também. Sim. Verônica, você tem algo a acrescentar, assim, Sim. sobre o que é o 2G para você? Para mim, o 2G, ele é união, né? Ele é uma comunidade que só cresce. Eu entrei no 2G no primeiro ano. Tava começando no empreendedorismo, né? E eu, assim, gente, eu preciso buscar algum local, né? Porque antigamente não era tão falado como é hoje. Algum local para eu poder realmente crescer e entender todas as dores do empreendedorismo e passar junto com as meninas, né? E aí foi onde eu conheci o 2G. Comecei, né, como vi a Camila, a Lili palestrando. Então, eu comecei assim, bem devagarzinho. E depois a gente foi criando uma amizade. Já se soltou. Já me soltei. E aí, como a Lili disse, já tô 2 anos na liderança. E é um ambiente onde a gente não se sente sozinha. Que uma realmente levanta a outra, uma cresce junto com a outra, que uma comemora a conquista da outra. Então, assim, nada de concorrência. É onde a gente realmente segura a mão uma da outra.
Que bacana, gente. E assim, a gente vai até falar disso mais lá para o final, mas vamos deixar para quem está nos assistindo já desde o início, como que as pessoas podem fazer para saber mais do 2G? Pode falar das redes sociais, como elas podem encontrar vocês, o site. Quer falar? O 2G, a gente tá no Instagram, né? @2G Grupo Grata. E agora a gente tem o nosso site, onde a gente tem uma plataforma que a gente consegue se comunicar melhor com essas mulheres. E lá elas têm acesso a cursos, a treinamentos, a livros, aos ingressos dos nossos eventos. Então, assim, é algo muito bacana. Então, lá elas conseguem... E também saber sobre nós, que lá na página fala sobre mim, sobre Camila, sobre Verônica e sobre o 2G. Sim. Verônica, você pode soletrar direitinho para o pessoal gravar bem qual que é o Instagram e o site? É @2 em pode numeral. Pode falar para a câmera. @2 em numeral, G Grupo Grata. Arrasou, meninas. Gente, olha, eu já vou falar para vocês aqui que tem bastante pessoas no chat ao vivo. Já vou falar um pouquinho aqui, ó. Rotina da Babi já mandou parabéns. Camila Favato, você arrasa sempre. Profissional excelente e dedicada no que faz. Te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada, Rotina da Babi. Mimi Silva já tá aqui mandando palminhas. Suas lindas. Boa noite. O pessoal já tá mandando boa noite, cheguei. Cristiano colocou aqui mulheres perfeitas. Muito obrigada, Cristiano. Pessoal do Barreiro Pop já mandou aqui umas palminhas. Marinês. Boa noite, meninas do 2G. Coisa boa foi ter conhecido vocês. Que legal, né? Vocês verem que as alunas, vocês chamam elas de alunas? Como são? São parceiras. Não, são parceiras. A né? gente tem uma comunidade. Então, a gente é uma família. Sim, legal você estar com essa interação e as meninas aqui apoiando vocês ao vivo. É sinal de que realmente a comunidade é uma coisa bem humanizada, né? Sim. Exato. Cristiane mandou, lindas que eu admiro, vocês merecem muito. Muito obrigada pelo comentário, Cristiane. A Kátia Viegas colocou, 2G é movimento de força e apoio. Sheila Águida, somos 2G. Daqui a pouquinho eu vou ler mais, tá? Continue mandando que eu vou ler para as meninas, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Nós vamos aqui de perguntinhas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre meus apoiadores aqui, mas eu já quero perguntar para as meninas. Porque muitas vezes, né, Camila, as pessoas, elas querem empreender, porém, existe um lado difícil também do empreendedorismo, né? Não é? A gente sabe que não é só aquele mar de rosas, né? E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é qual foi a maior ilusão que vocês tinham sobre empreender sendo mulher? Porque, querendo ou não, tem uma diferença. Sim. Muitas vezes a gente acha que a dificuldade está do lado de fora, né? E, na verdade, a dificuldade está dentro, não está no mercado, não está no outro. Porque quando a gente fala do desafio como mulher, eu acho que o maior desafio real, né, é a gente se validar. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque a gente cresce já sofrendo tantas questões de, né, sendo invalidadas em tantas situações, né, senta direito, senta igual mocinha, não é assim que fala, mulher não pode rir alto, não é assim, você está falando palavrão, nossa. Então, são tantos poréns, que eu acho que o primeiro grande ponto é, você se valida? Você realmente consegue olhar para dentro e se perceber como uma pessoa que tem total capacidade de trazer esse movimento, de construir o seu próprio negócio? E a gente não romantiza o empreendedorismo. De forma alguma a gente romantiza. Porque falar, o empreendedorismo é lindo, igual tem gente que fala assim, eu quero ser meu próprio chefe. A gente tem 200 chefes agora. Trabalha 24 anos. A gente tem muito mais chefe agora, a gente trabalha 24 horas, não tem final de semana, se precisar a gente para tudo para trabalhar. Mas a grande questão tá muito ligada ao propósito, o que você realmente quer da sua vida. E em nenhum momento a gente também invalida, já que nós estamos falando de validação, quem opta por não empreender.
Né? Claro. Então, muitas vezes, em vários momentos, a gente fala sobre carreira. A questão é, a Sim. mulher no mercado de trabalho, como empreendedora, tem desafios muito específicos. E a gente trabalha justamente para empoderar essas mulheres, para mostrar que existe essa capacidade. Então, eu acho que o maior ponto é aprender a se validar primeiro. Acho que é o maior desafio da gente. Eu vejo muitas delas que contam pra gente, falam, nossa, eu vendia tão bem na empresa que eu trabalhava, eu tinha um resultado tão legal, eu falei, vou empreender, vai ser o máximo. E quando eu vou vender pra mim, eu fico arrasada quando eu escuto não. Mas é porque você parou de vender o produto e acha que o não está sendo dado para você, não para o seu produto. Sim. Ou seja, você está invalidando o seu trabalho, o seu movimento, a sua empresa, o seu negócio por um não que, se você estivesse trabalhando para uma outra empresa, seria normal para você. Por que acontece essa trava com a gente, né? Igual ela falou, às vezes a gente tem metas na empresa. Não sei vocês, mas eu trabalhei muitos anos, né? Trabalho, tenho contratos com empresa. Quando eles estipulam lá, definem uma coisa, eu vou até o final para resolver aquilo ali. Mas às vezes, pra gente, a gente tem uma trava. Não é? Eu vi uma frase outro dia que é muito legal falar, né? Fala assim, tem gente que fala, eu tô tentando empreender, é tão difícil, tem hora que não anda. A questão é, se o seu objetivo fosse dado pelo seu chefe, provavelmente você já teria concluído. Isso. Então, se uma outra pessoa talvez tivesse te dado isso como meta, será que você já não teria alcançado? E aí vem de novo a validação. Por que às vezes o seu comando sobre si é menor do que o comando do outro sobre você? Entende? É forte isso, né? Eu vi Lucilena Galvão falando sobre um movimento que existe da resistência. Tudo que é para você atingir o próximo nível faz com que, como se fosse tudo desse errado no momento que você pensa assim, eu vou para cima agora para melhorar. Tipo, se você tá ali acima do peso, você fala assim, agora eu vou secar. No próximo verão eu tô no shape. Aí começa, seu joelho começa a dar uma zica. Aí você fala, hoje eu não vou porque o joelho tá doendo. Aí você começa a dar uma dor no estômago, você fala, não posso ficar fazendo dieta assim não, porque meu estômago tá atacado. Sempre que a gente vai para atingir o próximo nível, que você vai se tornar um ser humano melhor, existe um movimento em torno do ser humano, que é a resistência. Sim. Que faz com que sempre vai querer puxar a gente. Então, quando você consegue, mesmo passando por esses obstáculos, aí você consegue saber que você está avançando, né? Exato. Eu achei super interessante. Lili, me fala sobre essa pergunta. Eu perguntei, né, o que vocês acham dessa questão aí da mulher, né? Os desafios, né? Esses desafios. Quando a gente fala, né, sobre mulher e empreender, e eu acho que não só empreender, mas mulher na vida em geral, eu falo que depois que a gente vira adulta, somente se você casa, se você tem filho, se você tem uma empresa, eu falo que nasce uma culpa junto. Porque a gente se culpa o tempo inteiro. Porque a gente quer ser uma mulher perfeita, a gente quer ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma empresária perfeita, e é isso que a gente fala muito dentro do 2G, pra gente tirar um pouco essa culpa que a gente acaba carregando. Mas eu acho que está muito ligada porque a gente se preocupa sempre primeiro com os resultados. Por isso que a gente acaba se frustrando muito. Porque quando você empreende, você foca no resultado. Principalmente daqueles seus concorrentes ou das pessoas que já estão mais tempo no mercado. Quer se comparar. Exatamente. Aí você começa a se comparar, que é a pior coisa para um empreendedor fazer. Eu acho que para qualquer mulher. A comparação é o que derruba qualquer pessoa. E aí você acaba focando nos resultados, mas esquece que existe um processo. E esse processo, ele não é divulgado. Esse processo, ele não é falado. E dentro do 2G é o que a gente mais trabalha. A gente trabalha processo. Tanto que eu sempre falo com as meninas, o 2G, ele vai além do network. Lá a gente criou um espaço onde a gente capacita essas mulheres. Então a gente traz palestra, treinamento, tudo para desenvolver, para justamente elas passarem por esse processo. Porque na hora que o resultado vem, aí
tudo começa a fazer sentido. Porque não tem como a gente falar que você tá gostando se não tiver resultado. O resultado é a prova de que realmente você tá indo pro caminho certo. Só que existe um processo. E esse processo, ele é doloroso. E é isso que a gente trabalha lá. Porque algumas vezes as pessoas veem os grupos de network só como uma tacinha de champanhe, né? Que as mulheres reúnem, tudo para brindar. Só marca um jantar. Exato. E o 2G não é isso. E eu falo que esse é o nosso diferencial. Porque é o que a Camila falou, a gente não romantiza. A gente também não invalida o sentimento. Porque a gente, como mulheres, como mãe, como, né, empresária, como casada, a gente entende todas as dificuldades, mas a gente sabe que todas elas têm capacidade. Que elas conseguem. E dá trabalho, gente, você está à frente ali de um projeto como esse. Eu falo para vocês porque eu e uma amiga que é terapeuta, a doutora Cíntia, e a Melina, que é uma amiga também que tá com a gente como um suporte. A gente tem um grupo de mulheres, só mulheres que estão se sentindo sozinhas, mulheres que a gente encontrou essas mulheres no TikTok. E a gente fez um grupo assim, sem fins lucrativos, né, são mulheres do Brasil todo, tem gente de tudo quanto é lugar lá no grupo. E esse grupo, ele dá uma demanda pra gente, tem dia que Cíntia tá assim, Drica, eu tô em tal lugar, não sei o que, tal, olha lá no grupo, papapá, e eu falo, gente, hoje eu acordei, já saí vazada, não dei um bom dia direito, não mandei um material. Então, eu imagino vocês com um grupo, né, que vocês têm essa visão aí para poder passar resultado para essas mulheres, né? Exatamente. Imagino que não seja fácil, né? Qual foi o momento, assim, que vocês pensaram que... Se você já pensou em desistir, em questão da comunidade, ou você passou por algum momento difícil... Vocês já, que você tem de experiência para vocês falarem assim, olha, aconteceu isso, mas a gente continuou. Falando assim, do 2G, né? A gente, como você falou, da dificuldade, do movimento ali, porque a gente não só movimenta o ecossistema, mas a gente vai buscar quem tenta sair. Porque a grande questão às vezes a mulher está se sentindo ali, a empreendedora sente mal. Não estou tendo resultado, eu vou me afastar um pouco. E a gente tem usado muito uma frase agora, que é brasa longe da fogueira apaga. Né? Então, se mantenha no circuito, se mantenha no ambiente, se mantenha no movimento. Porque... lá são dois momentos. Ou você não está tão bem consigo com o próprio negócio e precisa buscar conteúdo, informação, apoio, ou você está muito bem no seu negócio e vai doar, né, conteúdo, apoio para outras mulheres. Então, desistir, em vários momentos a gente já, né, falou, puxa, dá trabalho, fica puxando a orelha de algumas pessoas, mas aí a gente vê pessoas que se desenvolvem muito, pessoas que eram CLT, fizeram transição e hoje estão 100% aí com o empreendimento e que mantém a família e que virou a renda prioritária ali daquela família, e a gente vê aquele crescimento, desenvolvimento, pessoas que não conseguiam falar, às vezes, nem o próprio nome, que tinham aquele apertinho de mão frouxinho, né, meio molenga, e que hoje estão dando aula de segurança, de posicionamento. Nossa, que e aí, legal. Quando a gente vê isso, a gente fala assim, ai, valeu demais. Já valeu a pena, né? E aí a gente se mantém no processo, se mantém no fluxo e puxa. É legal você falar sobre desistir, mas eu queria que a V falasse, porque a gente passou isso com a V um tempo atrás, sabe? Verdade. V querendo desistir, sair, e a gente foi lá, buscou. Sim, é igual a gente fala, né? Empreender nunca é fácil, né? E ser mulher piorou a situação. Mais um desafio. Mais um desafio. Então, eu sempre falo que eu sou realmente um case de sucesso do 2G. Eu entrei bem acanhadinha, né? No grupo, sentava lá atrás, não queria ir lá na frente, não queria falar nada. E eu sempre via Camila e a Lili como uma referência para mim. Até hoje, né? Nunca vai deixar de ser, na verdade. Sempre vi como uma referência. E sempre pensei, cara, um dia
eu quero ser igual a elas, né? E aí, depois de muito estudo, de muito curso dentro da comunidade 2G também, onde eu fui me desenvolvendo. Então foi fui lá que deu o crescendo. start, assim. Foi lá que deu o start. Viu? Foi lá que deu o start. Então, hoje, né, realmente, dá um frio na barriga? Dá um frio na barriga, né? Não tem como. Mas ano passado, dei a minha primeira palestra lá. E assim, achei que, né, ia ser uns 10 minutos, 15 minutos, não, foi 40 minutos. Então, ali a gente se desenvolve real. Então, assim, um dos cases do 2G sou eu aqui, ó. Verônica comprovado, carimbado, né? Exatamente. Sim. E alguma de vocês, assim, já aconteceu? Não sei se vocês vão se sentir à vontade em falar isso, mas é uma pergunta pessoal. Já aconteceu de pensar assim, eu quero desistir de tudo, jogar tudo pro alto? Sim, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque eu tô só Jesus. Sim. Não tem jeito, como a gente fala, a gente não romantiza, e tem essa dor. Tem um momento que a gente olha, principalmente no começo, chega um momento que você fala, poxa, mas não tá crescendo, não tá acontecendo, e você falou assim, vamos deixar sementinhas, e é exatamente isso. A gente planta semente, muitas vezes lá dentro tá acontecendo alguma coisa, mas ainda não saiu do solo, né? Ainda não gerou visibilidade. E a gente se questiona, será que é isso mesmo? Será que não era melhor estar onde estava? Será que eu tomei uma decisão que não deveria ter tomado? Será que eu continuo insistindo nesse caminho? Será que isso é teimosia? Né? E a mulher tem um negócio que chama a síndrome da impostora, né? Não, eu acho que eu não sou tão boa assim. E aí as coisas vão se refazendo na cabeça. Eu acho que a gente vive isso tanto nos momentos do início, que ainda não tem resultado, quanto quando a gente cresce um pouco e para um pouco também do crescimento. O crescimento meio que entra em estagnação. Sim. E aí você para e fala, meu Deus, de novo? Será que... E aí começa de novo a entrar nesse processo. Então, pensar em desistir, isso acontece, isso faz parte do empreendedorismo. Não, você não está sozinho. A gente pensa em desistir, acontece muita coisa, porque a gente falou, é um investimento de energia muito grande, de tempo muito grande. O grande ponto é, quão grande o seu propósito é que sustenta o processo doloroso. Porque não é só de resultado positivo, né, que a gente vive. Muito pelo contrário, a gente escuta mais não que sim, parcerias que se desfazem no caminho, pessoas que a gente acha que vai ter uma parceria que vai dar frutos e dá tudo errado. Então, a gente se questiona em vários momentos. Mas aí, qual é o propósito? E aí, quando você começa a olhar, o propósito precisa ser mais forte que o processo. Porque o processo é doloroso, o processo é cheio de altos e baixos, o processo faz a gente questionar até a nossa própria capacidade, né? E se o propósito não for maior do que todo esse processo, não tem jeito. Eu em vários momentos, né, acho que teve um grande momento quando, nesse processo de desistir, eu acho que isso seria bem massa, assim, falar, porque foi num momento que eu parei, num determinado momento do meu negócio, que eu falei assim, poxa vida, eu tô vendo que eu tenho muito conhecimento, mas eu não tô fazendo metade do que eu conheço. E aí eu tô querendo resultado, mas eu não estou executando tudo aquilo. E hoje é muito o que a gente trabalha dentro da comunidade. Informação tem muita. Conteúdo agora tem muito. Curso dentro da comunidade são muitos, tanto gratuitos quanto pagos. Então, dentro da comunidade, a gente tem grandes movimentos. Mas a questão é, eu posso te dar todas as ferramentas que eu conheço, mas eu nunca vou conseguir fazer por você. E aí foi quando eu entendi. Falou, opa, então quer dizer que tem excesso de conteúdo e menos execução. E aí sim foi uma virada, que eu falei, poxa, não, peraí, essa desistência tá vindo do excesso de algo e da ausência de algo. Né? Então, é também analisar excesso do quê e ausência do quê. Então, retoma e bora pro caminho de novo. Não é? Você, Lili, o que você tem a complementar? Não, desistir? Já pensei várias vezes, mas quando eu falo assim, desistir, eu lembro muito do primeiro ano, que foi o ano que eu estive sozinha. Eu lembro que quando chegou dezembro, que a gente teve a nossa confraternização, porque todo final do ano a gente tem a nossa confraternização, me deu um sentimento de desistência, porque eu cheguei muito exausta. E ali,
eu parei em dezembro, porque eu convidei as meninas, foram no outro ano. Eu parei e falei assim, eu preciso pensar, por que que eu quero desistir? E aí eu vi por quê? Porque eu estava sobrecarregada. E eu acho que esse é o maior desafio hoje de empreendedora e mulher. A gente se sobrecarrega. E isso por quê? Porque a gente quer fazer tudo sozinha, ter reconhecimento sozinha. Isso é a Mulher Maravilha, Exatamente. Esse é o maior problema. E a gente quer esse reconhecimento. A gente quer falar assim, ai, as pessoas falarem assim, ai, você superou, ai, você passou por cima de tudo, você conseguiu. E uma coisa que é legal que a gente descobriu, que isso não existe. Ninguém vai bater palma pro seu sofrimento. Ninguém vai bater palma porque você tá lá descabelada, sem conseguir se cuidar, sem conseguir ter uma boa alimentação, sem poder ter resultado bom. De qualidade. Exatamente. Ninguém vai aplaudir isso. Então, quando você começa a perceber que você não precisa desse tipo de reconhecimento e que você precisa estudar, que você precisa buscar, porque eu acho que isso também é o que falta hoje no empreendedorismo, porque esse orgulho acaba matando muito empreendedor. Ah, eu não vou ali, vou fazer curso com elas. Ah, não vou fazer curso com elas. Sim. Não vou, ai, porque vão achar que eu não tô bem no mercado. Exatamente. E isso tem que morrer. Esse orgulho, a gente tem que matar esse orgulho para que a gente consiga seguir. E isso que aconteceu comigo quando eu chamei essas meninas. Porque marketing, eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa boa de marketing. E tá a Camila, que é para mim... eu falo muito isso com ela, que eu falo assim, cara, você sabe que você é minha referência sempre. Porque eu comecei o 2G sabendo nada. Eu nunca tinha palestrado na minha vida e nunca tinha feito um evento. E ela não, essa mulher já tem bagagem. A Camila chegou e chegou já, pá! E... Você já tem 2 cases aqui. Exatamente. E isso fez, eu vendo ela e ela me incentivando muito, me corrigindo. E aí eu fui crescendo e fui, cada vez tendo mais autoridade. E eu falo assim, cara, que legal. Eu aprendi que ali eu tinha que diminuir, ter uma humildade para que eu conseguisse avançar. E eu acho que isso faz diferença. Claro. Nossa, muito bom. E já tá cheio de comentários aqui. Vamos ler um pouquinho. Não, tá mesmo. Olha só. Elas estão aqui, ó, desejando sucesso e dizendo que estão felizes em participar do grupo, né? Vamos ver umas mensagens diferentes aqui, ó. Cuidadora com excelência. Essas mulheres, além de poderosas, são lindas. Gratidão por ter vocês nos motivando. RBLGO. Parabéns, mulheres arrebentem. A Aline Mariana mandou, mulheres incríveis. Camila Favato me inspira e me encoraja através da sua pílula de ativação. Legal. Viu? Que legal. Camila, como sempre, sabe nas palavras. Orgulho de vocês. Kátia Viegas, toda empreendedora merece a sorte de conhecer o 2G. Viu, mulher? Você que está assistindo aí não conhece 2G, você de Belo Horizonte, Contagem, regiões aqui, ó, da Grande BH, elas fazem eventos e vai estar sempre colocando lá no site delas as datas. Vai ter um evento, já tem data, não tem? 27, Já. né? Isso, segunda-feira. De abril, segunda-feira. 27 de abril, vai dar numa segunda. Que isso, Lili? Só para eu não ir, pô? Poxa, Lili. Ai, como é que Mas vamos explicar. Porque eu vou estar aqui no podcast. Vamos explicar. Esse ano é a única data que vai ser na segunda-feira. E por conta desses feriados, que abril foi a data que, infelizmente, a gente teve que colocar. Então, vai ser o único que vai ser na segunda-feira. Vocês estão vendo? Cortaram minha cabeça. Não! Mas maio tá? Maio já é terça. Pois tá vendo? Ó. Parabéns a todas vocês. O pessoal mandou aqui, ó. Dulcila Torres. Camila é a melhor mentora da vida. Eu sou muito afortunada de ser mentorada por ela. Mimi Silva. Essas 3 são demais. Vamos lá. Cissa Ferreira. Sou a Cissa do Espaço Copissori. Fizemos a mentoria da Camila por 6 meses. Foi um verdadeiro divisor de águas no salão e nas nossas vidas. Indico de olhos fechados. Gratidão a elas e o 2G.
A Sheila Águeda colocou aqui, Lili, Camila e Verônica são grandes inspirações para nós, que Deus continue abençoando e capacitando. Depois eu leio mais, senão nós vamos ficar só lendo recadinhos aqui. Estamos felizes demais de vocês estarem participando, interagindo com a gente, viu? Meninas, olha para vocês verem, eu quero só falar das minhas apoiadoras, porque toda segunda-feira eu tenho uma apoiadora que é o ateliê da Lu Essence. Ela envia alguns mimozinhos, né? Um mimo para entrevistada. Como hoje veio vocês, ela mandou um kit degustação aqui, ó. E aí nós vamos dividir entre vocês. De sabonete. Ela colocou caixa de degustação. São sabonetes especiais, assim, naturais. Isso, artesanais. Vocês têm que ver, sentir que delícia. Aí depois vocês dividem aí. Nós agradecemos. Eu abri a sacola, veio um cheiro maravilhoso. O Instagram dela é Ateliê Lu Essence. Ela trabalha com produtos artesanais e ela envia para todo o Brasil, viu, gente? Entra no Instagram, tem o telefone dela lá, vocês podem combinar pelo WhatsApp e ela faz o envio para todo o Brasil. Aí ela tem velas, ela tem sais de banho, tem aqueles gel que o pessoal coloca agora naquelas espuminhas para tomar banho. Tem difusor que você põe cheirinho no banheiro. Ixi, tem tudo, tem de todo jeito. Delícia. Mas os sabonetes, eu tenho um sabonete, eu ganhei um sabonete dela. Que sabonete? Toma banho assim, o banheiro fica todo cheirosão. Muito obrigada, Lu, pela sua parceria. A gente fica muito feliz por você estar sempre aqui mandando esses mimos para minhas entrevistadas aqui no Deu Bom Podcast. Quero agradecer também a Jéssica, da Ouro Branco Folheados. A loja Ouro Branco Folheados é para as mulheres que querem empreender também, sabiam, meninas? Olha. Que lá a partir de 20 peças você compra no preço de atacado e só paga metade. Ai, que massa. São mais de 1000 opções de peças no folheado, no dourado, no prata, pedrarias, aquelas choker. Nossa, mas cada brinco, bracelete. Ouro Branco Folheados fica ali no Barreiro de Baixo, na avenida principal da Sinfrônio Brochado. Não deixe de seguir elas no Instagram também, para vocês ficarem sabendo dessa renda extra aí, que você pode trabalhar num salão, ou ter uma clínica, ou você que tem alguma loja e quer colocar os folheados na sua loja, compra lá no atacado que você vai pagar a metade do preço aí. Só procurar as meninas lá, a Márcia, a Jéssica. Muito obrigada pela parceria, meninas. Quero mandar também um abraço aí pro pessoal da Renovar Odontologia, o pessoal da Uni Internet. Muito obrigada pela parceria. E vamos às perguntas, porque está fervendo o chat. A mulherada hoje, meu filho, está tendo aulas. Aulas, Brasil. Vocês não estão entendendo. Que essas mulheres aqui, estão pegando aqui, ó, mentorias gratuitas. Olha, eu quero saber o seguinte. Na comunidade, deixa eu ver aqui, ó. Na comunidade, vocês percebem que, como mulher, elas precisam provar que são capazes o tempo todo? Foi mais ou menos o que a gente falou até agora. Dessa questão que, às vezes, as mulheres têm uma barreira a mais e dificuldades a mais para montar o próprio negócio. Agora, vocês têm algum caso na comunidade que vocês sabem que passaram por alguma questão, assim, alguma barreira, e mesmo assim a pessoa conseguiu, prevaleceu? Alguma história? Ou até de vocês mesmo, né? Não, história tem um tanto. Dá até medo de falar e elas estarem aqui falando, não falou de mim, não falou da minha história. Que essas mulheres são maravilhosas, mas são ciumentas também. Ai, que legal. Mas aí a gente fala de uma ou duas e elas representam todas. Olha, você estava falando
sobre A dificuldade da gente se provar, Como né? Na comunidade, vocês percebem que como mulher, elas precisam provar que são capazes o tempo todo. E isso é um fato, né? Só de você ser mulher e empreender já é um fato. Você tem que se provar. E uma das coisas que a gente já trabalhou muito no 2G é porque nós mulheres, diferente dos homens, a gente tem um lado sentimental muito mais alto. E fala mais alto. Não adianta a gente achar que não, porque fala mais alto. Teve uma palestra que a gente trouxe sobre isso para elas. Porque, por exemplo, um filho fica doente. É a mãe que, a maioria das vezes, não tá, gente, não generalizando, existem pais maravilhosos, homens que fazem o serviço, mas a gente sabe que isso até hoje, 90% é mulheres que vão deixar de trabalhar, que vão deixar o seu negócio, que vão ter que parar a sua vida para cuidar de um filho doente. Ela que vai ter que abrir mão, muitas vezes, de várias coisas, né? E a gente ainda tem uma coisa que é chato, mas é verdade. O dia que você não tá bem... Mulher, se eu não tô bem, não desenvolvo hoje, tô triste, não quero fazer, não quero levantar. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá dentro do 2G. E todas elas, eu percebo que passam por essa superação. Todas elas lá dentro. Sim. Todas elas lá estão percebendo a força que elas têm dentro e que isso dá para ser trabalhado, né? E que a gente, sim, temos que se provar mais? Temos. Então, vamos provar. Porque eu percebo que o 2G, ele é a maior história disso. Porque o 2G começou do nada, começou por uma pessoa com um propósito muito diferente de outros networks. E eu tinha que ficar provando todo mês que lá era o lugar, que lá era o lugar. Batendo, exatamente, porque os primeiros convites eu ia nas lojas, eu ia nas empresas, pessoalmente, para convidar. Porque o pessoal fala, quem é você? Porque quando a gente manda só uma mensagem no WhatsApp, é diferente, né? Exatamente. Do que você chegar pessoalmente. E aí, o 2G foi crescendo, criando autoridade e por mulheres que não desistiram. Eu acho que esse é o maior exemplo, a comunidade. O que você acrescenta aí nesse insight aí, Camila? Quando a gente fala, né, sobre se reinventar, né? Porque muitas delas não sabem nem o poder que tem dentro de si. Então, e lá a gente olha muito, e a gente sempre fala, não desvincula. Antes da gente olhar para o CNPJ, a gente sempre vai olhar para o CPF. Por trás do CNPJ é o CPF que sustenta. A sua empresa vai ter o seu tamanho. A sua empresa vai ter o seu tamanho. Então, quando a gente fala, eu quero que a minha empresa cresça, então você precisa crescer, você precisa se desenvolver, né? E a gente não negligencia, inclusive, toda a parte comportamental. A gente não negligencia toda a parte emocional que um negócio traz, né? Então, a gente vê muitas mulheres que, até em relacionamentos mais complexos, não conseguiam afirmar que aquilo ali era potente. E tiveram que, durante um tempo... E aí fica querendo apoio. Eu quero apoio, eu quero apoio, eu quero apoio. Entendo. O apoio, normalmente, ele vai vir depois do resultado. A gente não... É difícil ver histórias onde o contrário aconteceu. Eu fui apoiada desde o primeiro momento. Até porque o primeiro ponto muitas vezes a gente começa nem a gente acreditando na gente. Né? Como é que eu vou pedir para que o outro acredite em mim quando eu não acredito? E nós temos muitas histórias lá de mulheres que inverteram até a ordem das coisas, né? Que antes era uma renda e que o que dava, às vezes, para colocar em casa e que hoje virou a renda principal de casa. E a gente vê isso e percebe isso. E uma das coisas que a gente fala muito, que a gente ensina muito você precisa trabalhar a sua área profissional, mas você também precisa entender como ser humano o que você vai manter com o seu trabalho. Porque também não adianta fazer um trabalho forte, ter resultados e destruir a tua família. Né? Então, você também precisa olhar para esse outro lado. Então, a gente olha muito para todos esses pontos. Olha para o comportamento. Né? E essas histórias são justamente o que deixa a gente cada vez mais firme no nosso propósito. Né? A gente vive de propósito. Todos os primeiros passos, né, Lili, foi no propósito. Sim. Né? E a gente fica muito feliz em ouvir histórias
como de tantas pessoas que encontraram ali com a gente o próprio valor. Legal isso, assim. No final do ano, só não falar que eu não falei um nome de alguém, no final do ano, eu lembro que a gente estava numa mentoria que ela é exclusiva para patrocinadores, e na última reunião, a Rafa, ela falou algo para mim que aquilo me emocionou. Eu fiquei assim, meu olho começou até a querer chorar na hora, e a gente estava na sala, e aí ela falou que, Lili, se hoje eu tenho um negócio, foi porque a Lili insistiu comigo. Porque eu conheci a Rafa, ela era minha cliente. Eu tenho um espaço de estética, então ela é minha cliente no espaço. Ela ia lá fazer limpeza de pele e ela trabalhava em CLT para uma outra empresa. E ela sempre falava comigo, não, eu tenho um sonho de trabalhar com confeitaria, eu tenho um sonho de fazer doce, eu tenho um sonho. E toda vez que ela falava comigo, eu falei, vamos atrás desse sonho. Ela falava, Lili, eu tenho medo, porque como é que eu vou sair da empresa? Como que eu vou fazer, desistir? Já é uma coisa certa. Porque o CLT, ele é algo certo ali, fixo, né? E aí eu falava, não, Rafa, entra para esse grupo. Eu tenho um grupo, convidei ela, falei, vai lá. Lá você vai encontrar força, vai encontrar métodos que você vai criar. E hoje ela só trabalha com doces. É a Mundo Doce, maravilhosa. E ela fala sempre disso, e isso é algo que me emociona mesmo. Porque a gente viu que é uma pessoa que não desistiu, conseguiu e hoje vive do sonho. Acho que é a coisa mais bonita que tem. É a gente conseguir viver do nosso sonho. Nossa, eu falo para você que eu tenho um projeto pausado que eu falo assim, nossa, esse aqui é meu bebezinho. E eu tenho certeza que eu vou reativar isso num futuro bem breve, assim. Porque quando a gente tem muito prazer em colocar aquele projeto para rodar, você pode apostar que dá certo, né? Dá certo. Vem as adversidades, igual no meu caso, eu tive fora do Brasil recentemente, e aí a gente veio de mudança de Santa Catarina para cá, então acaba que eu tive que pausar esse projeto. Mas eu falo para vocês assim, eu deixei várias coisas para poder colocar esse sonho assim, e provar que ele dava certo, que ele era lucrativo. E você tem que ver, hoje eu falo com várias pessoas, gente, às vezes a gente precisa dar uma respirada, mas não desiste, não desiste. Exato. Né? Porque quando você desiste, aí tudo que você fez lá para trás ficou. Né? Exato. E é o que eu falo, você pode ter certeza, quando você retomar, várias coisas que você sabe que não dá certo, você não vai repetir. Então, você já vai estar um passo à frente. Sim. É isso que a gente precisa entender do não desistir. É pegar como, né, os exemplos do que a gente errou e saber que aquilo ali já não é um passo que a gente vai dar, né? Às vezes a gente vê, né, pessoas que falam assim, eu já tentei 4 vezes, montei empresa, quebrei 4 vezes. Falei, que incrível! Agora você tem 4 coisas que você já descobriu que não vai fazer na 5ª. Né? Então são coisas que você descobre que não era esse caminho. Então a gente vai aprendendo, não é se der certo, é até dar certo, né? Queima a ponte, né, Lili? Essa história do queima a ponte, ela é fundamental. Quantas vezes, às vezes... Isso é muito importante, a mulher faz muito isso. Olha, pensa, se não der certo aqui, eu volto para a empresa que eu estava. Ou se não der certo aqui, tá tudo bem, porque meu marido segura as pontas. Se não der certo aqui, eu vou virar, sei lá, mulher troféu, né? Tem de não é ruim não, viu, gente? Eu pensei que a Camila ia falar assim, eu vou pra rua, rodar a bolsinha. Não, uma mulher troféu. Mas... agora a esposa do troféu. E aí, quando deu errado, levanta, faz de novo, levanta... Até me perdi aqui. Olha as dicas. Ela acaba... do queimar a ponte. Isso. Então, e aí fica olhando para trás, fala assim, se não der certo. Pô, queimar a ponte. O que é queimar a ponte? É quando você queima qualquer possibilidade de volta, ou seja, eu só consigo olhar para frente. A partir desse momento, eu não tenho para onde voltar. Então, só tem jeito de dar certo. Independente do que aconteça, vai dar certo, porque eu só tenho a frente para andar. Então, quando a gente fala, né, do queimar a ponte, é isso. Para de olhar
todas as possibilidades. Não tem como Olha o que voltar tem que mais, caminhar, entende? Uhum. E é fundamental isso, quando para com essa história de, vou ver o que dá. Pô, não é ver o que dá, não, é fazer as coisas até acontecer da forma com que você gostaria. Então, só para de tentar quando a sua vida realmente estiver do jeito que você gostaria que ela estivesse. E já Né? percebeu que a maioria das vezes a gente cresce quando não tem volta? Já percebeu que a gente só avançou quando você não tinha mais jeito? Sim. Sai do desconforto, Você Deu né? ruim, Você fala assim, não tem mais pra onde ir. Sai do Aí as desconforto. coisas andam. Aí você Sim. consegue romper. É que nem isso. voltar pro ex, né? Quando você arranja Deus. o próximo é muito melhor. Exato. Exatamente. Olha pra frente, olha pra frente. Aqui temos aulas de tudo, viu, gente? De Aqui, relação- além do Tudo. network feminino, o empreendedorismo aqui, você ainda leva de brinde esse lado aí emocional, sentimental aí de brinde, tá? Ô, Verônica, Sim. fala pra mim, como que vocês equilibram a empresa aí, o emocional e a vida pessoal? Ou vocês não equilibram? Não, a gente busca. Mas A gente busca, né? A gente busca equilibrar. Mas nem sempre é possível, né? Mas eu acho que é com muita mentalidade mesmo, né? Mudança de mentalidade. É o que às vezes a Camila falou. Às vezes a gente fica tão no pensamento que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando realmente não dá, a gente pensa assim, nossa, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, por isso não deu. E quando a gente muda essa visão, quando a gente muda esse padrão, quando a gente vê que a gente tá ali no meio de pessoas que querem crescer, que querem evoluir, querem se posicionar, a gente acaba mudando essa mentalidade. E aí, não, quando a gente pensa realmente ali em desistir, ou então dar um passo para trás, não, peraí, vamos voltar para o eixo novamente, que a gente precisa se reequilibrar, né? Acho que é 50-50. Não pode fazer de mais, mas também não pode fazer de menos. É realmente manter o equilíbrio ali. Sim. Lili pode falar hoje como que ela equilibra a empresa, vida pessoal. Tava no sítio, esqueceu o telefone. Ô, gente, pois é, Conta né? pra nós aí. É muito como que você equilíbrio. O meu é muito equilíbrio mesmo. Porque eu faço pouca coisa. Então, a gente trabalha lá com 3 pontos principais pra mim. Que é mentalidade, corpo e espírito. Eu acho que quando você trabalha esses 3, você consegue manter o equilíbrio. Mentalidade, que é o que a Ave falou. A gente precisa buscar sempre alimentar a nossa mente. Porque se a gente deixar que o nosso coração domine a nossa mente, já vai dar errado. Né? A Bíblia já fala que maldito o homem que confia no seu coração. Porque assim... Gente, o coração, ele é enganoso. Na verdade, a Bíblia fala que o coração é enganoso. O meu é um safado. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, a gente precisa trabalhar a nossa mente, precisa estar buscando... E não é só de conhecimento, não. Eu falo também de terapia. Eu acho que a gente precisa entender o momento que a gente precisa de ajuda, de buscar um profissional para nos ajudar. E eu já passei por isso, né? Então, eu tenho uma pessoa que me ajudou para equilibrar. O corpo não tem o que falar, gente. Corpo. Não adianta. A gente não... Como que você vai trabalhar? Como que você vai fazer estando doente, estando ruim, não tendo disposição, não tendo energia? Então, isso é muito importante. Olhar para sua saúde. Quando a gente fala corpo, não é beleza, não é estética. Sim. É saúde. É cuidado. E vamos falar, quando a gente cuida da gente, a nossa autoestima melhora, a gente tem mais disposição, a gente fica mais feliz para desenvolver, para fazer as coisas. Então, isso é muito importante. E o espiritual não tem o que falar. É o que a gente sempre fala, o 2G ele não é religião, mas ele é Deus. Então, eu acredito muito nisso. A gente precisa estar com Deus, porque ele é que capacita, ele que ajuda, ele que está ali com a gente. Eu sou vivência de várias coisas que Deus fez para mim, porque se eu falar aqui, nós ia ter que ficar mais 1 hora, se eu ficar levantando, mas eu acredito muito nisso. E o 2G, ele nasceu de um propósito que Deus colocou no meu coração. Então, eu coloco e falo, né, disso porque foi algo que eu vivi. Porque o 2G foi um propósito de Deus. Porque muitas pessoas estão com a fé morta. E o que é a fé? A fé não é acreditar em algo que ainda nem aconteceu? Empreender é isso também. Eu acreditar em algo que eu nem ainda sei se vai dar certo. E eu preciso acreditar. Quando a gente tem fé, bastante fé, eu acredito que a gente consegue sim. Você consegue alcançar o seu resultado. E
É o que eu acredito para manter o equilíbrio. Sim. Boa. Camila, equilibrada. Então, essa história de equilíbrio para o empreendedorismo não combina, não. Agora, sobre o emocional. Como é que é, Camila? Mostra pra gente como é que hackeia o cérebro. Então, aí é o grande ponto. Quando a gente fala de equilíbrio, né? Na verdade, não existe essa coisa do equilíbrio perfeito. A gente precisa entender que, vez ou outra, a gente vai ter que colocar mais energia em algum ponto. A gente vai ter que colocar mais energia em alguma área. Se é no seu negócio, coloque no seu negócio. Se é no seu casamento, coloque energia no seu casamento. É importante não negligenciar, tirar 100% da energia daquele lugar. Mas coloque. A grande questão é, quando você colocar energia, esteja 100% presente, real. Então, quando a gente fala de equilíbrio, quando eu falo assim, equilíbrio, o que é equilíbrio? Poxa, equilibra a tua mente. No sentido de, esteja presente no que você está fazendo. Não dá para estar no trabalho pensando no filho, não dá para estar com o filho pensando no e-mail ou no cliente. Então, se a gente for falar de equilíbrio, talvez esse seja o grande ponto, né? Esteja presente real, se dedique de verdade para aquilo que você está fazendo. O nosso cérebro, ele não gosta de um monte de coisa, ele não quer gastar energia, ele não quer focar em várias coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa treinar ele no sentido disso. Quer hackear? Então tá. Então, entenda que... tem gente que fala assim, eu sou multitarefas. Que lindo, o seu cérebro não. O cérebro não é multitarefa. Isso já foi provado cientificamente. Pelo contrário, que a gente não eles querem nos sabotar. Exato. Ele quer economizar energia, ele quer que você fique quietinho. O nosso cérebro é o mesmo cérebro dos nossos ancestrais. Só que antes eles corriam do leão, hoje a gente corre no cliente, a gente corre do imposto, enfim. Do imposto de renda. Exatamente, mas é o mesmo cérebro querendo hoje. economizar energia, porque não sabe qual vai ser o próximo perigo que a gente vai precisar da energia do nosso corpo e mente. Então, esteja presente, né? A gente aprende isso com o quê? Criança e cachorro, né? Criança e cachorro, tá sempre ali. E fica tudo mais leve. Fica lindo? Não. Fica perfeito? Não. Fica sem doer? Claro que não. Mas fica mais leve. Esteja presente onde você está. É para trabalhar? Coloca a sua energia. Não fica tentando ver se seu filho comeu em casa, se fez isso ou se não fez aquilo. Não, coloca energia de verdade ali onde está. E entenda que, vez ou outra, você vai precisar colocar mais energia em alguma área do que outra. O que não dá é para tentar fazer tudo, não estando bem em nenhuma dessas áreas. Né? Essa história de ficar equilibrando, se cobrando, a sobrecarga, tudo isso se colocar em situações, e a Lili falou do corpo, né? Trabalhe também o seu corpo, porque a gente fala, eu quero ter mais energia. Energia depende da sua condição física também. Como é que você quer dar o seu melhor sem estar na sua melhor condição? Então, quer equilibrar? Coloque energia num ponto. Eu preciso... eu tô ficando muito cansada no meu trabalho. Será que é só o trabalho ou você não tá colocando foco naquilo de verdade? E depois que você sai do trabalho, pior, sua mente continua lá ou você realmente vai embora? Né? Então, se a gente for falar de equilíbrio, talvez seja o equilíbrio de presença. Né? Esteja de verdade, de forma integral, naquilo que você se predispôs a fazer. E deixe o resto de lado. Não é negligenciar, mas coloque energia onde você sabe que realmente vai crescer, vai colocar resultado, onde a gente precisa. A gente fala, eu não tenho tempo. Não é falta de tempo, não. É falta de prioridade. Né? Imagina, arrasou. É isso mesmo. Essa questão da gente fazer algo meia boca, né? Falando assim com palavras bem comuns, vai lá, eu vou fazer muito meia boca alguma coisa e nada dá certo e aquilo te suga, né? Você fica frustrada, né? Sim, claro. É demais. Gente, nós vamos agora só dar uma pausa, porque eu vou falar de um assunto. Para quem está aqui me acompanhando, sabe que todo finalzinho aí do podcast eu coloco aqui os animais para adoção na tela. Mas hoje nós não vamos colocar os animais na tela para adoção, porque como o podcast hoje ia estender um pouco mais, porque são 3 convidadas, eu achei que ia passar muito tempo, então eu vou só dar uma notícia. Para quem me acompanha sabe que eu participo dos grupos aí de proteção à causa animal, e eu queria falar para vocês que hoje foi inaugurada, a Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou o SAMU VET, começando a operar agora com atendimento gratuito 24 horas para cães e gatos. Aí como é que funciona, gente?
eles vão receber, através do WhatsApp, vídeo e fotos daquele animal precisando de resgate. Porém, gente, eles não vão resgatar cães que estão só passeando pela rua, cães que estão tipo, só com algum machucadinho ali, e aí a pessoa fala, né? A pessoa mesmo pode pegar e ajudar aquele cão, ou a pessoa mesmo pode mandar para os nossos grupos e pedir para a gente ajudar aquele cão. Não, o SAMU VET, ele vai resgatar cães e gatos na rua que sofreram um acidente, que estão realmente descartados, porque acontece muito, tá? A gente recebe cada foto e vídeo no nosso grupo de cães com as patas já assim pingando, gente. Cão atropelado, escadeirado, e de tudo e quanto é jeito, os gatinhos com esporitricose, assim, o narizinho aberto, em cima de alguma árvore, algum telhado, e não tem ninguém para cuidar. Então, é esse tipo de resgate que o SAMU VET vai fazer. Se você vê algum cão perdido, algum cão de rua, que você sabe que ele tá magrinho, é você que tem que dar o primeiro passo e pedir ajuda. Se você não pode dar um lar temporário, procura a gente para poder, né, a gente entrar em contato, disponibilizar algum lar temporário, olhar como que vai ser essa questão desse acompanhamento com esse cão. Agora, o SAMU VET vai atender as ocorrências de mais urgência. Então, vai estar disponível um número, deixa eu ver aqui, para as pessoas entrar em contato, se precisar de chamar o SAMU VET aí. Vamos lá, deixa eu ver. O serviço começou hoje, tá? O resgate será realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana. Vamos lá. O serviço não contempla o recolhimento dos animais que eu expliquei, que com ferimentos leves ou situação de rua. Também de maus tratos, gente, é outro número que vocês têm que procurar, viu? O SAMU VET, ele não vai recolher cães que sofrem maus tratos. O telefone vai ser 31 28 88 0000. Bem fácil, né? 31 28 88 0000. Você vai mandar foto e vídeo para esse número e eles vão fazer a análise para poder ver se vai atender a sua ocorrência. Muito obrigada por vocês que estão com a gente até agora. Vamos ver se tem recadinhos aqui, meninas? Vamos ver essas mulheres aí maravilhosas do 2G. Elas estão aqui, ó. Respeitar que é o máximo, diferente de tudo, fica mais leve. A Kátia falou aqui no chat. Vanessa Monteiro colocou: queimar ponte, não voltar atrás. Parabéns, arrasou. E eu também gostei disso aí, hein? Vou ter que queimar bastante pontes. Edilane colocou: maravilhosa, sou fã. Fabrícia mandou beijinhos, coraçõezinhos. Gente, vocês estão arrasando no chat. Fico feliz pra caramba desse engajamento aí, dessa participação dessa mulherada. Mariana Viegas, maravilhosa. Amo poder fazer parte deste grupo de mulheres empoderadas. O Denex, Verônica, melhor social media do mundo. Olha, você que está precisando de social media, ó. Isso aí. Já entra em contato com a Verônica. Exatamente. Viu? Perde Verônica, não. deixa seu arroba aí. Meu arroba é veronicaventura.mkt. Se vocês estiverem precisando aí, pode entrar em contato que a gente cuida das suas redes sociais. Isso, e faz uma diferença, né, Verônica? Nossa, é demais. Posicionamento hoje é tudo, né? Ter autoridade Sim. no digital é o que muda o jogo. Sim. Tem gente que acha que eu sou rica, menina. Entra no meu Instagram. Tem gente que fala assim: eita, mas como tem dinheiro. Só viajando. Minha filha, eu falo assim: mulher, nós temos que cuidar da nossa imagem lá nas redes sociais. Quem é que vai dar confiança para alguém se você tá toda arregaçada lá no Instagram, minha filha? Ninguém compra de você, né? Não é? Ninguém Não compra. dá. Ou então você coloca aquele filtro lá que não parece nem... De parecendo que gatinho. você uma geisha. De tanta maquiagem que tem no filtro, né? Sim. Então, assim, fazer umas fotos legais, fazer, né, uns vídeos legais. Se você sabe usar o Canva e não quer pagar uma social media, Exatamente. minha filha, paga a Verônica, entendeu? Sim, Melhor. mas Pra poder fazer lá direitinho lá Exatamente, mas é o básico bem feito, né? Você acordar todo dia ali e realmente
botar a cara pra jogo, né? Sim. Aparecer nos stories, fazer toda a conexão ali com o seu público, porque é a partir dali que a gente vende, né? Agora Gerar eu vou falar uma conexão. coisa com você, Verônica. Eu tenho uns vídeos maravilhosos, como que eu vou falar assim? Editados, Né? Que eu profissionais. fiz um acompanhamento de uma agência há um Uhum. tempo atrás e fiz um trabalho maravilhoso, gostei muito dele. E esses vídeos têm umas curtidas, uns comentários, beleza, umas visualizações. Agora, quando eu apareço toda horrorosa nos meus stories, É aí o que negócio bomba, né? bomba. Pois Isso dá uma antipatia, ô Lili. Dá, Ontem, então, eu postei eu arrumando casa. Eu e o meu cachorrinho que nós adotamos, tentando vi. bagunçar tudo. Ô, gente, mas foi tanta gente comentando e mandando mensagem, o povo rindo do Pablito, fazendo bagunça. Aí eu falo, seus abençoados, vão lá no vídeo lá que a gente põe toda bonita, ela Ih, toda não. poderosa ali pra engajar o vídeo, né? Sim. Mas é desse jeito que É, funciona. hoje o algoritmo ele tá priorizando mais aquele orgânico, né? A naturalidade. Eles falam low profile. Ontem eu tava muito low profile. Tava assim, a parte de baixo era um pijama, era um body, um pijama, descalço, Camila, com o cabelo todo amarrado, um pitoco, assim. a vida como ela é. Tirei todos os móveis assim e comecei a limpar a sala toda e o cachorro puxando o rodo e o pano de chão e o negócio bombou. Eu falei, ai, vocês não têm vergonha na cara, não. Não tem jeito. Gente, nós estamos chegando ao fim. Essas maravilhosas vão finalizar aqui com a gente. E eu tenho mais perguntas para vocês, porque nós vamos finalizar com chave de ouro. E essa finalização, eu queria que vocês dessem um conselho que vocês dariam para a mulher que quer empreender, assim, e ainda tem medo. Eu sei que a gente falou isso aqui várias vezes, em determinadas perguntas, sempre surgia uma pitadinha deste assunto final aqui. Uhum. Mas, assim, a chave final, a mulher que é medrosa, ela quer empreender, o que essa mulher teria que fazer para ela dar um start na vida dela? Parar de esperar o medo ir embora. A gente acha que vai ter o momento perfeito, né? Ah, só mais um curso, ou só mais um aprendizado, ou só mais um pouco de dinheiro para investir, ou só... Não tem o só mais. Não dá. A confiança, ela não vai vir antes do movimento, ela vai vir durante o movimento. Então, não dá para ficar esperando o medo passar para começar. Vai com medo mesmo, é bem a história do vai com medo mesmo. Não tem outra história. A gente fala muito do TBC, né? O tira a bunda da cadeira. TBC é basicamente isso. O tira a bunda da Sim. cadeira. Porque a gente precisa planejar, sentar, organizar, entender, conhecer, mas a gente precisa principalmente executar. Se colocar para jogo, colocar ali na frente. Eu conheço muita gente que às vezes não tem tanta capacitação, mas tem grandes resultados. Porque não parou para ficar tentando aprender cada vez um pouco mais. Aprendeu no caminho. Sim. Então, a gente precisa de movimento. Então, não espere o medo passar, porque ele não vai passar. Sim. A confiança, ela vem durante o movimento. Ela não vem antes. Acho que esse talvez seja o grande conselho, assim. Uhum. O meu conselho vai para ambiente. Bom, O ambiente, ele faz total diferença. Boa. Sim. Se você está num ambiente que todo mundo está reclamando, você vai reclamar. Você vai ser a próxima pessoa que vai virar um reclamão. E dentro de casa, essa mulher não vai conseguir dar esse start. Exatamente. Então, a gente precisa entender que o ambiente faz diferença. A rotina, ela é o principal, assim, para mim, a gente que mata tudo. Mata sonho, mata relacionamento, mata trabalho. Sim. Porque a rotina, ela vai ali sempre, né, nos jogando para baixo, a gente vai desanimando. E a gente precisa estar no ambiente certo para justamente pegar essa energia, pegar esse gás, Sim. sabe? Pegar... ter referência de mulheres, Sim. ter referências de pessoas e trabalhar. Então, eu até falo que o 2G, ele é esse ambiente. Até a admiração. Você não viu Verônica falando no início que quando ela sentava lá atrás, ela via vocês duas, ela falava assim, nossa, eu gostaria de estar assim também, né? Sim. Então, meninas, o conselho que eu dou,
observe o ambiente que vocês estão. E o ambiente tem muito a ver com as pessoas também. Tem momentos da nossa vida, e eu falo porque eu já passei por esse processo, que você precisa se afastar de algumas pessoas se você quer crescer. Sim. Porque tem pessoas que ela vai sempre te atrapalhar mesmo. Porque ela nunca vai te dar uma palavra de ânimo, ela nunca vai falar que você vai conseguir, muito pelo contrário, ela vai te apontar só os problemas. Então, a gente precisa cortar. Ai, Lili, mas como que eu faço? Cortando. Dizendo não para algumas coisas, porque o não ele é muito importante. Muitas mulheres não sabem dizer esse não. E a gente precisa trabalhar isso. Então, eu falo muito sobre ambiente, e ambiente tem a ver com pessoas. Pense nas pessoas que vocês estão escutando, que vocês estão vendo, que vocês estão consumindo. Porque isso faz diferença. E antes de eu passar a palavra para Verônica, eu vou acrescentar aqui para vocês, com uma experiência própria, e vamos entrar até numa outra vertente. Tem muita mulher que deixa de empreender, deixa de ser uma empresária de sucesso por causa, às vezes, de um companheiro. Às vezes não é só o ambiente de eu não tenho amigas empresárias poderosas que eu possa me espelhar. Eu não estudei, eu tenho medo de me posicionar. Eu não sei falar bem nas câmeras, não sou boa com Instagram. Tem mulheres que têm esses problemas todos na jornada, mas tem muitas mulheres que não dão o primeiro passo, às vezes, por causa de um parceiro. Sim, é verdade. E isso, gente, é o que eu mais escuto lá no nosso grupo e também já aconteceu comigo. A ponto de você estar empreendendo uma coisa e você deixar tudo, desanimar, porque a pessoa não te apoia em nada. E ainda existe aquelas, ainda que além de não te apoiar, tem algumas que atrapalham. Sim. Né? Então, assim, você tem que olhar para dentro de si e perceber, é isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu vou viver essa vida, né, sendo controlado? Eu vou abrir mão de um sonho, abrir mão de ser uma empresária, de ter o meu negócio? Tem que olhar por este lado também, sabe? Mas isso a gente escuta muito no 2G também. Talvez né, uma das coisas que a maioria lá acaba se identificando. Mas a gente precisa entender que alguns casos é pela questão da validação que a Camila falou. Porque tem gente que está buscando a validação do outro. Enquanto seu parceiro não elogia, não serve. Enquanto ele não fala que você é maravilhosa, que você está arrasando, então quer dizer que eu não estou indo bem. Você tem que parar de buscar. A mulher primeiro ela precisa validar por ela mesma. Não, eu consigo, eu vou fazer. Até porque quando tem resultado, não tem o que dizer. Sim. Né? A maioria de nós, a nossa família começa a respeitar a gente, porque isso, quando você fala de parceiro, tá dentro da família, né? Então, a gente pode colocar todo o contexto familiar. A maioria dos nossos familiares, eles não respeitam quando tem o resultado, porque que você discute com o resultado, não tem como você discutir com o resultado. Agora, se essa pessoa, ela chega ao ponto de realmente barrar, porque ela não te permite nem que você tenha espaço para fazer algo, isso tem que ser pensado. Sim. Aí sim tem que ser pensado, porque isso é perigoso. Né? Essa pessoa não te permite sair, não te permite... Então, isso é muito perigoso. E é muito legal você levantar isso. Sim. E eu falo disso, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa contrária. Porque hoje, se eu empreendo, é por causa do meu marido. Que ele chegou e falou assim, não, você precisa trabalhar. Foi ele que pagou meu primeiro curso, foi ele que pagou meus produtos, foi ele... E até hoje, ele é a pessoa que mais me incentiva. E isso tem a ver com as nossas escolhas, né? Sim. Precisamos entender e fazer boas escolhas. Isso tem a ver até com nossos relacionamentos, com o que a gente quer, né? Então, a gente tem que parar de pensar só com o coração, que é o que eu falei, e começar a pensar com a mente também. Sim. E saber escolher bem quem a gente quer caminhar do nosso lado. É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Hoje o podcast também, na época que eu fui convidada para vir fazer o podcast, eu estava numa dúvida, e o Andrés chegou para mim e me pegou lá no quarto e me virou de frente assim para o meu vision board, que eu tinha feito um vision board, aquele quadro de memorizações, né? Muito bom. Visualizações. Eu fiz ele em dezembro.
E aí, nesse quadro de visualizações, eu tinha colocado uma gravura de uma mulher no podcast que eu tinha vontade de... Olha que massa. Ele falou assim, você tá com dúvida? O rapaz te chamou? Mas você já tinha colocado essa fotinha aqui da menina aqui, ó. Ele pode ir, vai, qualquer coisa eu vou te ajudar e tal. E aí eu vim. Mas antes de eu estar neste relacionamento, eu já vivi o outro lado. E eu sei o que é isso. De ter que finalizar uma empresa grande, com muitos funcionários, por causa de parceiro narcisista. Então, assim, eu imagino que tem muitas mulheres que não estão empreendendo por causa de parceiro. Tem que ter muito cuidado e olhar para dentro de você. E você, Verônica, o que você acha? Então, é de não esperar a validação dos outros, sabe? Acreditar em si mesmo sempre. Eu acho que, muitas das vezes, igual a Lili falou, o ambiente, né, influencia muito. Demais. Então, não, fulano, acho que você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. E, cara, se você tem um negócio, se você, né, tem isso na sua mente, vá adiante, vai com o seu crescimento, porque no caminho a gente vai descobrindo, né, coisas melhores ainda, pessoas melhores ainda para poder te apoiar, igual, né, nós estamos aqui, porque no final dá certo, sem sombra de dúvidas. Se você acredita no seu negócio, com fé, né, realmente, você vai virar, assim, uma mulher super, super próspera. Arrasou. Tá bom. Gente, nós estamos ficando por aqui, mas Mas assim, né, é tão bom, né? A gente Nossa, fica sim, tão à muito vontade, né? E a hora passa rápido, Passa olha para rápido. vocês verem. A gente tem 1h20 que a gente está aqui e parece que tem 10 minutinhos, né? Passa muito rápido. E a galera tá aqui, ó, frenéticas. Vou ler aqui mais uns recadinhos pra gente já finalizar. A Maria Elizabeth colocou: a confiança vem com execução e movimento. O pessoal mandou aí que o podcast fantástico. O Maclênio, muito obrigada, Maclênio. Ele já me inscrevi no canal, já deixei meu like. Abraços, Hora do Rock Podcast. Muito obrigada, Maclênio. Fico feliz demais por você estar participando aí com a gente, viu? A Daiane Rodrigues colocou: buscando meu equilíbrio, Camila me ajuda muito nesse sentido. Ela falou que tá amando o nosso bate-papo. Então, gente, a gente tá ficando por aqui. Vocês querem deixar alguma mensagem? Vocês querem fazer algum convite? Sintam-se à vontade, tá? Brasa longe da fogueira apaga. Então, Exato. estejam com a gente agora, dia 27 de abril. A gente vai falar sobre sua voz, né? A gente vai falar muito sobre posicionamento. Quando a gente fala muito de, às vezes eu não tenho o apoio da minha família, mas como é que você posiciona? Como é que você fala sobre o seu produto? Como é que você fala sobre o seu trabalho? Então, muitas vezes, não é porque o outro não acredita, é a forma como você fala também é jogada. É largado, e não dá para ser assim. Tudo precisa ser estratégico, inclusive o seu posicionamento. A forma com que você fala. Então, esteja com a gente dia 27 de abril, que a gente vai conversar muito sobre posicionamento, a gente vai te ensinar alguns hacks para isso, e vai ser um encontro massa. Se coloca no ambiente, porque Você dá pra me crescer. enganou e não quer fazer o hack. O quê? O hack do sorriso. Tá bom, vamos lá. A Camila Vamos lá. vai ensinar aqui, ó, uma dica, tá? Que ela faz lá nos stories dela. Lá. Presta atenção aqui em mim. Presta muita atenção. Tá apavorante, né? É um sorriso apavorante, mas tá hackeando teu cérebro. Porque quando a gente movimenta o músculo da face, que parece esse sorriso horripilante, o seu cérebro entende que é um movimento de felicidade. Ele começa a disparar no seu corpo várias substâncias que produzem bem-estar, prazer. Então a gente fala, né? Às vezes, tem um dia que eu não tô muito animada. Fica assim, ó. Tá bom. Vai funcionar. Não funciona? O Andrés falou assim, que isso, amor? Aí eu aprendi com a Camila, né? Porque hoje eu tô meio na bad, aí eu vou ficar assim. Isso, isso. Solta, Coloca solta. O Andrés rachando de rir. Eu assim, ó. Hoje ele não vai me pegar, não, meu cérebro. Muito bom. Hoje eu engano ele.
Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, vocês quiserem seguir as meninas, cada uma vai falar o arroba dela aí. Além da comunidade também, o arroba da comunidade mais uma vez. Elas têm um grupo de WhatsApp também. Aí lá no perfil tem, né? Como que funciona. Isso. Fala as redes sociais aí para o pessoal seguir, quem tiver interessada em saber mais. O nosso Instagram é @2G Grupo Grata. O nosso site, né? www.2ggrupograta.com.br. Mas lá no nosso Instagram também tem o direcionamento para o site, tá? Fechou. O Instagram da Lili? O Instagram é @lililopes.ll e lá eu falo sobre empreendedorismo, mas eu falo sobre cotidiano, eu falo sobre morar na roça, eu falo um monte de coisa. Exatamente. Então lá eu falo de tudo um pouco, divido um pouquinho da minha vida com o pessoal e tem sido algo incrível. E eu fico também reforçando o convite da Camila. Vem conhecer, a gente só fala, só vem. Tá? Tenha medo, só vem pro 2G, venha conhecer, que o resto é com a gente. Fechou. Boa. E o seu Instagram, Camila? @Camila Favato. E lá também tem o grupo do Pílula de Ativação, que falou aqui, que todos os dias eu solto áudios lá, que é para aumentar a frequência mesmo, pra gente já começar o dia lá no alto, com a frequência no alto. Então segue lá, grupo. a gente vai crescer junto. Camila, tem a mentoria dela também, né, Camila? Isso, tem a mentoria Ativamente, que é direcionada para empresários, empreendedores, para a gente saber exatamente onde coloca energia. Precisa ter estratégia, não dá para ficar agindo no improviso. Sim. Então, se é para parar de improvisar e colocar velocidade no crescimento, cai para dentro, que a gente ajuda. Ai, arrasou. Vamos ficar por aqui. Que bom, gente. Nós vamos marcar mais vezes. Amei receber vocês. Em nome do Barreiro Pop, tá? Pessoal da Grupo Fato Comunicação e Deu Bom Podcast. Vocês, né, fizeram assim uma noite brilhante aqui. Obrigada. Eu agradeço de coração cada uma de vocês, Foi viu? um prazer. Obrigada. Beijo, gente. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira nós vamos receber uma convidada que vocês vão adorar também acompanhar, viu? O tema que ela vai trazer aqui é o tema que tá todo mundo arrancando os cabelos por aí. Eu não vou falar hoje não, mas essa semana eu solto lá no meu Instagram. Para quem não me seguiu ainda, quer conhecer um pouquinho, tem algum material lá no meu Instagram, é Dricas no plural, Dricas Medina. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Obrigada.